Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um videocast da Extratos da Terra. Hoje, um tema muito interessante sobre aromaterapia na estética. A gente percebe o quanto a gente precisa aprender mais sobre aromaterapia em qualquer relação. E ninguém menos do que Michele Pasquino, que é a nossa cabeça, né, na aromaterapia, porque não é realmente uma área que a gente domine. Então, a gente tem uma parceria muito legal com a Michele, e hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? Aromaterapia na estética, para quê? Por quê? Como fazer? Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre o tema para poder exercer. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, Extratos da Terra Oficial, faça a sua inscrição, acione o sininho. A gente tem as web aulas toda terça-feira pela manhã e muitos outros conteúdos de dica, vídeos, os videocasts, né? Ou podcasts. E estamos aqui sempre em contato com vocês. Michele, muito obrigada pelo seu aceite. É sempre um prazer imenso falar com você e aprender com você. E eu quero que você se apresente. Quem é a Michele? Oi, Eli. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário de quem for assistir, prestigiar a gente. Eu sou Michele Pasquino, eu sou naturóloga de formação, então a minha primeira área de formação profissional é nas terapias integrativas e complementares, onde a aromaterapia faz parte, né, do meu aprendizado. Então, antes de migrar para o mundo da estética, eu primeiro aprendi aromaterapia raiz, né? Composição química, notas de evaporação, osmologia, farmacognosia, todas essas características, né, que envolvem os óleos essenciais, para só depois, quando eu me especializei em estética e cosmética, eu pude efetivamente aplicar esse conhecimento na pele, né? Então, hoje, dentro da área da cosmiatria biocompatível, né, foi onde eu me desenvolvi. Então, eu trabalho basicamente com a estética, mas trabalho com os cosméticos vegetais, com os cosméticos, né, que têm uma base orgânica, e é óbvio que dentro desse barco a aromaterapia ela vem com força, né? Entendo. E você sabe, Michele, que isso é uma coisa que me deixa um tanto, não digo preocupada, mas talvez irritada, né? Ah, mas nós temos os produtos veganos e tal. O vegano e o vegetal não são exatamente as mesmas coisas, não é isso? Exatamente. As pessoas confundem muito, né, Eli? Dentro da estética natural, as pessoas hoje falam, ai, a gente precisa, né, ter um. A gente precisa ter um cosmético com certificação. E dentro dessa certificação, muitas vezes o profissional vai nesse embalo, né? O cosmético vegano, o cosmético vegetal, e muitas vezes o cosmético vegetal, ele traz essas propriedades de ser oriundo de vegetais, né, na sua maior composição, extraído das plantas, os óleos vegetais, né, eles têm um grande destaque nisso. Mas quando a gente fala em vegano, a tradução, assim, bem objetiva para quem está ouvindo ou assistindo a gente é: o produto vegano, ele só quer dizer para nós que ele não tem nenhum ingrediente de origem animal. Mas ele pode ter um monte de veneno associado, que é o que a maioria das empresas fazem, né, Eli? Então, eles pegam um produto cheio de xenobióticos, de parabenos, de petrolato, mas porque ele não tem uma cera de abelha, ou porque ele não tem um pigmento que venha de algum inseto, ou porque ele não tem o esqualano ou esqualeno de origem animal, eles usam esse apelo para dizer que o produto é vegano, mas na verdade o que eles estão fazendo é greenwashing, né? Exato, então, acho que essa é a palavra, talvez um pouco de irritação, mas a gente sabe que isso existe em vários departamentos da nossa vida, né? Força-se um ruído de comunicação e as pessoas acabam entendendo que aquilo é aquilo, mas não é aquilo. Então, Exato.
vegano e vegetal são coisas diferentes. Agora, em relação à aromaterapia no geral, não só na estética, eu preciso que esses óleos essenciais, né, pelo menos sejam óleos essenciais, que isso eu gostaria que você comentasse também, e eles também devem estar sempre em sinergia com produtos vegetais, certo? Exatamente. Então, explica para gente o que é um óleo essencial, o que não é um óleo essencial, né? E a aplicabilidade dele. Quem está ouvindo a gente precisa ficar bem atento ali, porque hoje as empresas elas estão maquiavélicas para vender essência no lugar de óleo essencial. Então, eu nas minhas aulas antes, eu falava muito, comprem o vidro de coramba, né? Com conta-gotas, bonitinho, né? Que você tem lá as informações no rótulo, mas qual que é o problema? Hoje, algumas empresas falam que vendem essências premium. E aí eles vendem essas essências no mesmo frasco de óleo essencial para gerar confusão para o consumidor, né? Então, qual é a grande premissa, né? Para quem nunca ouviu falar sobre aromaterapia, um óleo essencial, ele é um extrato altamente concentrado que é obtido a partir de estruturas aromáticas das plantas, que podem ser folhas, flores, casca de fruta, raízes, né? E esses óleos essenciais, eles são obtidos, na maioria das vezes, por destilação a vapor ou por métodos tecnológicos associados, prensagem a frio, CO2 supercrítico, e a lista é interminável. Mas o que você tem dentro daquele frasco nada mais é do que a estrutura aromática daquela planta. É como se você tirasse só a parte aromática dela e você está colocando dentro do vidro. Então, a gente está falando, se a gente partir da premissa da estética, né? O óleo essencial, ele é um ingrediente ativo do nosso tratamento, né? E ele precisa ser usado com muita parcimônia, com muito conhecimento e bom senso, né? Porque essa coisa do natural não faz mal, uma gotinha só não vai ter efeito, e a gente corre um sério risco, né? A essência ali, a gente está falando de um produto que ele é sintético, ou seja, a base dele é mineral, né? Então, a gente já tem aí um xenobiótico envolvido, a gente pode ter corante envolvido, que é um ingrediente cosmético que, dependendo da sua procedência, pode ser extremamente irritativo e alergênico, né? Para a pele. A essência, ela imita o óleo essencial. Então, a gente está falando de um produto que é usado apenas para aromatização, para trazer cheiro. Não tem propriedades terapêuticas, não vai interagir com a pele, porque a essência, na maioria das vezes, ela está numa base mineral, e o cosmético, ou até mesmo o próprio ingrediente, né, cosmético que está em uma base mineral, a gente sabe que o óleo mineral ele tem propriedades oclusivas. Então, ao invés dele permear no tecido e produzir os efeitos sistêmicos que a gente espera, tanto para quem trabalha com aromaterapia como terapia, como para quem trabalha como ingrediente cosmético para tratamento estético, a gente não vai ter resultado. Entendo. Por isso que essa diluição tem que ser dentro de um creme neutro vegetal ou um óleo neutro vegetal. Sim. Né? Eu até hoje teve uma dúvida que chegou até mim, e realmente a gente vê como o entendimento da aromaterapia e do vegetal ainda é muito pequeno. O óleo vegetal ele tem uma lembrança olfativa, porque a lembrança olfativa permeia, né, a aromaterapia, e o óleo vegetal puro ele tem uma percepção de óleo, o óleo que a gente usa na cozinha, o óleo que a gente usa, né? E aí a pessoa vai dizer, mas ele tem um cheiro ruim. Não tem um cheiro ruim, é que na nossa memória olfativa, o cheiro do óleo é para cozinhar.
A partir do momento que eu camuflo, porque é isso que as pessoas não entendem, muitas matérias-primas, muitos princípios ativos que a gente usa, tem um cheiro em particular que é camuflado, né, dentro do cosmético. Mas aí eu preciso, às vezes, de uma essência, e ele deixa de ser um produto vegetal, um produto 100% natural, porque ele tem uma essência. Então, já parte daí, né? As pessoas não entendem que eu preciso dessa coisa mais natural, desse veículo mais natural, para fazer as associações. Exatamente. E assim, é treinar o olfato mesmo. Hoje, né, não só o consumidor final, como o profissional ele tá viciado naquele aroma intenso, né? E muitas vezes é a gente de fato se acostumar com algo que de fato vai ser mais básico, até se a gente for atender uma gestante, por exemplo, que tem uma hiperosmia, e aí você entra com um creme que tem uma essência exagerada, a mulher vai passar mal, né? Então, o cosmético natural, ele vai trazer, natural que eu digo, vegetal, né? A gente fala muito de que ele traz as bases de onde ele vem. Quando a gente ainda tem um óleo vegetal como óleo de amêndoas, né? Ele tem um aroma mais adocicado, né? Ele tem um aroma ainda mais agradável. Agora, quando a gente escolhe o óleo de semente de girassol puro, apesar dele ser rico em antioxidantes e vitamina E, ele tem uma extrema afinidade com a pele, ele vai ter uma memória olfativa de óleo de cozinha, que isso a gente consegue, né? Até mesmo em baixas diluições, ele trazer uma percepção olfativa mais agradável, né? Então, assim, não é você cheirar o óleo vegetal e falar, não vou usar isso aqui porque isso aqui é ruim, porque você consegue sim trazer uma percepção mais agradável dentro do contexto, né? E de repente pode ser até pensar assim, poxa, que legal, esse é um óleo vegetal mesmo, né? Exatamente, exatamente. Exato. Agora, você falou dessa diluição, às vezes mínima. Isso é uma outra coisa que eu observo. Ah, mas é só uma gotinha? Uma gotinha é tão pouco. Ah, já vou colocar logo 2, 3, né? E eu digo sempre assim: se eu quero usar na estética, aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia, eu preciso conhecer um pouco mais desse mundo para que eu não faça bobagem. Não é só comprar um óleo de lavanda e sair usando para todas as ocasiões. Não é a gente assistir um videozinho, mesmo porque algumas pessoas nem têm tanto conhecimento assim para nos passar as informações. Então, explica para a gente essa questão de uma gotinha, 2 gotinhas dessa concentração usada na diluição. Perfeito. Ele, dentro da aromaterapia, a gente tem um teste que é como se fosse um exame de sangue, sabe um hemograma que a gente faz? Sim. Na aromaterapia, a gente tem o mesmo exame, ele é chamado de cromatografia gasosa, né? E é por meio desse exame que a gente identifica quais são os componentes químicos que estão presentes naquela gota de óleo essencial, que vão determinar para nós, inclusive, qual o propósito terapêutico dele. Para quem está, né, acompanhando a gente hoje, para ter uma ideia, uma lavanda, ela pode ser lavanda angustifolia, que é uma lavanda tipicamente francesa. Lá na França, ela vai ter os componentes químicos, né, que são reconhecidos mundialmente como adaptógenos, relaxantes, depressores do sistema nervoso central, né, anti-inflamatórios, que vão melhorar a qualidade do sono, vão diminuir a frequência cardíaca e respiratória, enfim, aquela lista interminável dos benefícios da lavanda. Mas isso é a lavanda francesa, que é rica em linalol, acetato de linalina, que são os componentes químicos que fazem com que ela tenha essas propriedades terapêuticas, né? A lavanda, que é mesmo angustifolia, que é plantada e colhida aqui no Brasil, ela é rica em óxidos, e isso vai fazer
com que ela tenha uma propriedade muito mais energética, ou seja, ela vai ser mais estimulante e ela vai ser broncodilatadora, ela vai liberar a respiração pelas vias aéreas, vai facilitar problemas respiratórios. Então a gente está falando da mesma lavanda, mas que em função do meio ambiente de onde ela foi plantada, colhida, né, extraída, a gente pode ter uma composição totalmente diferente. Entendo. É graças à cromatografia gasosa que, inclusive, a gente consegue falar sobre riscos, tolerâncias, toxicidade, né? E até mesmo uma hipersensibilidade quando a gente está falando de um preparado para ser usado topicamente, né? Aqui no Brasil, a gente tinha uma empresa ali, né? Não cabe a gente falar de nomes, mas eles faziam um perfume que era maravilhoso, um perfume natural, com álcool de cereais, né? E tinha um óleo essencial que era de Litsea cubeba, que é da família do capim-limão. O aroma é uma delícia. Só que no perfume a gente precisa, dependendo, né, se for um body splash, se for uma colônia, se for um eau de toilette, enfim, dependendo do tipo de perfume, a gente pode ter concentração de óleo essencial de até 30% na formulação, né? E a Litsea cubeba é um óleo essencial que acima de concentrações de 0,7%. Então, imagina o quanto excedente isso estava no perfume, né? A Litsea cubeba e o lemongrass, em diluições acima de 0,7%, apresentam esse efeito flushing na pele. Eritema, coceira, forma aquele halo avermelhado na pele, né? Irritabilidade. Então, a gente diz, né, que esses óleos essenciais, eles são citotóxicos, ou seja, eles causam essa resposta de irritabilidade na pele, né? Então, para se usar Litsea cubeba e capim-limão com segurança, a gente respeita a dosagem máxima, independente de ser face ou corpo, de 0,7%. Eu dei toda essa volta ali para poder dizer que os óleos essenciais, eles possuem indicações e contraindicações específicas. A gente vê circulando muito, né? Padrão de diluição. Diluição de 0,5%, utilize uma gota. Diluição de 1%, utilize 2 gotas para 5 ml de base carreadora, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com essas tabelas, porque essa diluição, ela não é universal, né? Porque cada óleo essencial tem suas indicações e suas contraindicações. O óleo essencial, por exemplo, canela, cravo, que são termogênicos, né? A gente usa muito, né? Pelo menos quando a gente pensa, né? Massagem modeladora, até mesmo quando a gente está fazendo uma desintoxicação do tecido, pensando em ativos que são drenantes, a gente associa canela, gengibre, a gente vê esses ingredientes ativos nas formulações até de cosméticos industriais. Verdade. Mas o óleo de canela e o óleo de cravo, ele é um exemplo de que eles só podem ser usados em diluições máximas de 0,4%. Então, imagina. Sim. Se no rosto a gente só pode usar uma diluição de 0,5%, que equivale a uma gota de óleo essencial, como eu fragmento essa gota para usar só 4 pedaços dela, né? Ou só 2, ou só 1 pedaço dessa gota, né? Então, para face, isso não tem como. E aí, muitas vezes, o profissional de estética, ele segue essas dicas que vem nessas palestras de congresso. Então, o palestrante vem, fala de um óleo, uma situação clínica, mas não traz toda essa fundamentação teórica que vem por trás disso, e o profissional vai executar lá na clínica e ainda é capaz de expor o paciente a um risco que ele não vai saber o que fazer para reverter o processo. Né? Olha, você me fez lembrar de uma situação de alguns anos atrás, uma pessoa que me procurou
e eu estava fazendo um workshop de argila e óleo essencial, e ela veio de muito longe. Eu até pensei, nossa, por que essa pessoa vem de tão longe para ouvir um workshop? E foi exatamente isso. Ela trabalhava com uma ginecologista e ela atendia basicamente gestantes. E num final de semana, a ginecologista fez um curso e trouxe uma essência, né? Falou: agora, de agora em diante, você vai usar essa essência nas drenagens das gestantes. E uma gestante em particular começava a drenagem, era do começo ao fim, a gestante chorando. Chorando, e ela ficou desesperada, porque ela falou: a moça vai desistir do atendimento porque ela sai pior do que entrou, e não é isso que a gente gostaria. Então, você falou muito sobre isso. Primeiro, o entendimento um pouco mais profundo sobre a aromaterapia e tudo que ela pode induzir e conduzir esse indivíduo. E é lei, vamos usar esse para todo mundo. E vamos usar essa quantidade para todo mundo, né? E eu me lembrei disso agora que você falou, dessa referência. Eu trabalhava no spa. Minha primeira oportunidade de trabalho, né? E lá no spa tinha, eu nunca vou esquecer desse dia. Chegou o óleo essencial de rosas, né? Todo mundo, uau, que maravilhoso! Vários arrosas. Mais caro, né? Exatamente, desce um halo dourado do céu, sabe, em cima do vidro. Verdade. E aí eu preparei uma máscara e ia fazer na hóspede, né? Em hotel, trabalhar com aromaterapia em hotel é ainda mais complicado, porque você não tem vínculo terapêutico, né? Sim. E quando você falou que a gestante chorava muito, é muito importante ressaltar ainda mais um alerta para quem está acompanhando a gente hoje, né? Que é a aromaterapia, ela é hoje o ingrediente cosmético responsável por esse nome bonito que está na moda agora, que são os psicocosméticos, né? Porque as moléculas aromáticas, quando elas evaporam, elas entram em contato com uma estrutura dentro do nosso nariz, que é a terminação do nervo olfativo. Se vocês olharem nos atlas de anatomia, vai parecer uma escova de dente, assim, com as cerdas dentro do nariz. Essa estrutura anatômica, ela está diretamente conectada com o nosso sistema límbico, que é onde moram as nossas emoções. Então, quando a gente inala um óleo essencial, nessa inalação, a nossa percepção olfativa, ela vai desencadear uma memória olfativa ou uma resposta comportamental àquele óleo essencial em função das nossas emoções, né? Sim. E essa hóspede em específico, no meio da máscara, a mulher começa a passar mal, fala: tira da minha pele, fazendo ânsia. E eu falei: nossa, é óleo de rosa. Que maravilhoso! Não faz isso, né? Tipo, você sabe quanto custa usar uma gota desse óleo numa máscara? Não, faz isso. Tive que tirar. Ofereci um chazinho com floral, né, para situações emergenciais. A hóspede sentou na maca e foi me contar o que tinha acontecido, que ela tinha uma tia muito querida que era apaixonada por rosas. Quando a tia faleceu, todas as coroas no velório eram de rosas. Então, um óleo essencial que é rico em alfa-bisabolol, né, que é um cicatrizante, que é um ativo, um ingrediente cosmético que a gente trata como sendo algo valioso para propostas de tratamento pró-age, para poder trabalhar essa questão da autoestima, da percepção da mulher como indivíduo, né, inclusive pensando nessa conexão, né, da mulher com ela mesma. É uma propriedade nobre para perfumes e tudo mais. Para essa pessoa em específico, traz a memória de morte, de perda, de sofrimento, de alguém muito valioso que foi embora. Então, essa é a minha preocupação quando a gente fala de aromaterapia. Não é a gente comprar um óleo essencial e sair aplicando, porque
biologicamente, até a gente explicando, a gente tem muito mais terminações nervosas, onde você falou essa comunicação do nosso olfato com o sistema límbico, do que até nas degustação, no sabor. Você é capaz de lembrar um cheiro e não lembrar de um sabor. São coisas que a gente não pega, mas lembra. Por isso que as pessoas falam, né? Cheiro de hospital, cheiro do perfume que te lembrou uma pessoa que você gosta muito, que usa aquele perfume, ou que você não gosta, uma situação, aquilo vem tudo à tona. Então, além de toda essa aplicabilidade do óleo essencial terapêutico, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do emocional, da memória, né? É que eu digo assim, não sei se eu estiver falando uma bobagem, você me repreenda. Eu digo que todo mundo, quando você fala assim, o que te remete um cheiro de bolo assando, a maioria das pessoas vão te dizer assim, é a casa de vó, é o aconchego, é férias, é domingo, é sei lá o quê. Agora, aquela criança que apanhava em casa, o cheiro do bolo assando pode significar uma outra coisa. Claro. Né? Então, isso também me preocupa. É como as pessoas usam óleo essencial como se fosse só um agrado. E não é, né? Um diferencial, né? Porque a aromaterapia agora está na moda, né? Ele é aí que mora a estética integrativa, que todo mundo fala, né? Para a gente fazer estética integrativa hoje, a gente precisa humanizar os nossos atendimentos. E humanizar, né, não é ser clichê, é você realmente praticar escuta atenta, estar presente e personalizar o tratamento, né? Porque assim, a acne do seu paciente, ela não é a mesma acne do outro paciente que vai vir às 5 horas da tarde, né? Você pode ter acne cosmética, você pode ter uma acne que está associada com escoriação e com hipercromia pós-inflamatória, você pode ter uma acne que só aparece no período menstrual. E as estratégias para tratamento, elas serão diferentes, né, Eli? Então, quem já é aromaterapeuta ou que quer ingressar nesse universo, eu acho muito legal, assim, óleos essenciais que são anti-inflamatórios e cicatrizantes. Tenha pelo menos 3 opções. E aí, o que você faz? Uma das etapas de personalização do tratamento é você fazer teste olfativo com o seu paciente. Ofereça os 3 óleos, pinga numa fitinha olfativa, né? Ofereça para o paciente inalar e dizer para você qual que é o aroma que o agrada mais. Porque, assim, imagine ele num tratamento de revitalização cutânea, numa pele de uma mulher que já tem seus 60 anos. Quando você apresenta um aroma que ele é desagradável, é como se o nosso sistema nervoso ficasse o tempo todo criando uma resposta de defesa, criando uma repulsa natural àquele estímulo. Então, você está produzindo radicais livres. Não é algo extremamente antagônico à proposta do seu tratamento? Exatamente isso. Era aí que eu queria chegar. Você sabe que eu, por muitos e muitos anos, eu sou filha de cabeleireira e por muitos anos eu fazia Dia da Noiva, porque minha área de atuação inicialmente era maquiagem. A estética foi crescendo, né, com o tempo, mas a maquiagem ficou comigo muitos anos. E depois eu abri um spa. E uma coisa que, assim, naquela época já, eu tinha uma anamnese que me acompanha até hoje, que tem todo esse tipo de pergunta em relação à música, em relação a flores, em relação a cheiros. É claro que você não pode perguntar, tem alguma coisa que te incomode? Mas você falou da rosa. Uma vez a gente ofereceu um spa day para Dia das Mães e na ficha de
anamnese, foi colocado mediante a pergunta: não me ponham nada com rosa. Não posso sentir cheiro de rosa, eu odeio rosa. E a primeira coisa que às vezes o spa pensa é em jogar rosa numa banheira. Então eu tinha muito essa preocupação, já era uma coisa lá atrás, né? Eu vou resgatar até isso uma hora, esse meu conhecimento de dia da noiva, de coisas mais práticas, porque todo mundo, vamos comprar aquela flor, e a pessoa não suporta flor. Vamos colocar aquela música que você gosta, mas e o seu paciente? E o seu? Tinha noivos, uma vez um noivo pediu para mim que ele queria ouvir o tempo todo música italiana, que era a única coisa que deixava ele calmo. E pronto. Eu fico imaginando aqui a dificuldade que você não deve ter enfrentado antigamente, porque uma coisa é hoje, com celular, a gente consegue acessar uma playlist, né, nos canais aí de streaming musicais, você consegue ter um aplicativo para criar até uma música relaxante personalizada para o atendimento, mas naquela época... Não, o recurso que a gente tinha era CD, ainda não era DVD, né? CD já era moderno, mas ainda tinha as fitas, né? Nossa! Você vê que eu sou antiga mesmo, o negócio era bravo. Mas já era algo muito além do tempo, né? Ninguém pensava nisso, mas eu me preocupava com a cor de roupa que eu usava, porque o branco remete muito ao hospital, a tal. Nunca gostei de usar branco em spa, né? Em dia da noiva. Essa questão do cheiro, da alimentação, eu acho que a anamnese ela tem que ter muito disso, e tem que ter uma conversa, para você não errar, porque já pensou, a pessoa vai sair de lá pior do que entrou, então para que ela foi fazer um dia de spa? Sim. Ele imagina uma noiva, você usar um óleo essencial que desencadeia uma resposta alérgica, e aí essa noiva vai ficar lacrimejando, com o olho irritado, aí o cílio postiço não vai colar. O profissional, ele precisa se sentir corresponsável, né? Para muitas mulheres, o dia do casamento é um dos dias mais esperados da vida dela. E você quer carregar essa mazela para o resto da vida de que você botou tudo a perder e você estragou. Não quero nem pensar. Exatamente isso, como eu já vi. Um dia a gente conversa sobre isso, mas já vi muitas coisas nesse sentido. Você realmente estragar o melhor dia daquela pessoa, e você não tem esse direito, né? Você é uma prestadora de serviço, você está lá para melhorar. Mas isso era só para relembrar realmente essa questão da indicação. Sim. Que a aromaterapia é um diferencial, mas é um diferencial sério. Ele é terapêutico, precisa ser usado corretamente, né? Então, acho que essa é a essência da coisa. Não tem receita de bolo. Me passa um protocolo, quantas gotas. Tá, você pode sugerir. Claro, você pode sugerir, mas a gente tem que ter um conhecimento a mais para usar, né, Michele? Claro, até porque nele são muitas as variáveis. A paciente pode ter intolerância pela percepção olfativa do aroma. Uma coisa que não se faz com cosmético convencional e as pessoas vão fazer cada vez menos com óleos essenciais é teste de alergia. Eu tenho pacientes que são alérgicos a melaleuca e a óleo de copaíba. Já imaginou? Hoje está no auge falar sobre óleo de copaíba, né? O ativo CBD-like, uau, muito bom, muito legal. Mas se o paciente for alérgico, você passa o óleo de copaíba puro na pele, a pessoa vai embora com a pele, né, toda edemaciada, eritema, coceira. Você vai arrumar um problema que você vai ter que prestar serviço. Sim.
encontrar disponibilidade na sua agenda para encaixar um atendimento emergencial. Se você não tiver recurso, como uma máscara calmante, fototerapia, você vai ter que se virar. E se for uma reação alérgica grave, que o paciente precisa ser hospitalizado, é responsabilidade sua, né? Então, a gente precisa, né? Isso é fundamental. Uma coisa, você falou de irritar, né, no começo, uma coisa que me irrita muito nos profissionais da estética hoje, da nova geração, é a banalização da própria profissão, né? Eli, por exemplo, eu atuo na área da estética já há 10 anos, né? Quando comecei a dar aulas na Universidade de Morumbi, fui convidada para dar aula, já emendei uma pós na outra. Eu estou fazendo a graduação em estética para estar em conformidade com a lei, né? E aí eu vejo os profissionais, não, vou fazer injetável, não, vou trabalhar com outra área, não, vou fazer biomedicina, vou fazer outros cursos, outras áreas formativas. Valoriza a escolha que você fez. A área da estética tem tantas outras possibilidades, né? Se não te encanta fazer o atendimento em cabine, amplie as suas possibilidades. Por que você quer migrar para outra área, né? Tenha um pouco de paciência, né? Que nem a minha área, a minha formação primordial, que é a naturologia, ela também não tem conselho. A gente está falando de uma profissão que existe. A naturologia existe há 20 anos. Se você pensar numa profissão como esteticista, né? Vai se informar há quantos anos a profissão existe. Não tem conselho ainda, então tem que ter paciência, tem que ter calma. E muitas vezes é um legado que você, nessa vida, não vai presenciar. Isso vai ficar para as próximas gerações, né? Mas o que você está disposto a fazer hoje? Você vai ser um desses profissionais que vai continuar dizendo que a esteticista ela é uma profissional que não tem mérito, que não merece credibilidade? Você não vai defender, lutar pelos seus direitos, né? Exatamente. Isso me entristece. Na verdade, assim, já saí da fase de entristecer. Isso me enfurece às vezes, né? Porque vira trampolim, né? Estética não é trampolim. Estética é uma profissão e vocês precisam sim defender esses profissionais que muitas vezes têm uma formação de um fim de semana, sendo que você fez um técnico, você fez uma graduação tecnológica. E aqui, eu falo com muito respeito aos profissionais que têm 30, 40, 60 anos de profissão, porque são profissões que começaram com a própria estética, né? Mas esses profissionais também precisam saber que se a estética vier a ter um conselho e quem presidir o conselho determinar que quem fez curso livre, independente do ano, não tem autonomia para atender, você vai estar atuando de forma irregular, mesmo você sendo reconhecido, tradicional, pioneiro, o que quer que seja. Exato. Infelizmente. Eu acho que isso em várias profissões, a gente está falando aqui da estética, mas a gente vê hoje profissões se acabando, profissões se mudando, e isso faz parte de uma evolução. Agora, eu tenho uma curiosidade, por conta de uma outra história até engraçada, aí vou tirar essa curiosidade antes da gente finalizar esse bate-papo. O que você me diz dessa coisa do óleo de ylang-ylang ser afrodisíaco? Eli, cuidado. Cuidado. Isso daria tema até para um outro videocast. Eu tenho uma história engraçada, por isso estou te perguntando. Eu, numa palestra, uma vez, vinha com esse discurso, porque eu já fui a palestrante que vendeu o óleo de ylang-ylang como afrodisíaco. Quem está ouvindo a gente precisa saber que o ser afrodisíaco, ainda mais para mulher, envolve N fatores, né? Envolve a mensagem de manhã, você, né, vir naquela coisa de te cozinhar em banho-maria, né, ao longo do dia, o flerte, o preparo, a expectativa, né? O parceiro ou a parceira, o que quer que seja, não pode pisar na bola antes do ato, porque senão o tesão vai embora, né? Mas o óleo de ylang-ylang, o que ele faz?
Dentro da perspectiva terapêutica, ele aumenta a autoestima. Então, ele faz a gente valorizar as nossas características particulares. Então, nos perfumes, ele vem com esse propósito de fazer você olhar no espelho e falar: ai, que mulher maravilhosa! Hoje até eu te beijava na boca, se fosse possível, sabe? Algo desse tipo. Sei. Então, você estando mais certa de quem é você, do que você é capaz, do que você pode fazer, você se torna uma pessoa mais atraente, uma pessoa que as pessoas olham e falam: uau, né? Quero ter essa mulher perto de mim, quero conhecer essa pessoa. Mas o óleo de ylang-ylang em excesso, ele gera uma resposta neurológica de que tem algum dano acontecendo, né? Falando de forma traduzida para quem está ouvindo a gente. Então, o que acontece quando o sistema nervoso central ele recebe uma dose, né? Uma carga muito intensiva de estímulos? Sabe quando trava o computador e a gente desliga a chave geral, dá um boot no sistema? É o que acontece. Eu, uma vez, num curso de aromaterapia, uma aluna que estava no curso falou: eu trabalho com cosméticos artesanais, que é outra coisa que me preocupa, assim, sabe? Trabalho com cosméticos artesanais, então vou comemorar aniversário com o namorado, vou botar ylang-ylang em tudo. Ela botou o óleo de ylang-ylang é um óleo extremamente doce. Em excesso, ele dá dor de cabeça, gente. Ele é tóxico para o sistema nervoso central em excesso. Ele é a cereja do bolo, sabe? Você tem que usar com todo esse bom senso que a gente está falando aqui nesse nosso encontro de hoje. Ela botou na espuma de banho na banheira, na água de lençol que borrifou na cama, pingou na lingerie e falou pro gato assim: me espera que eu já volto. Ela foi no banheiro e voltou. Quando ela voltou, o boy estava dormindo. Era uma história muito parecida. A pessoa participou de um workshop e levou o creme e o ylang-ylang, porque queria revitalizar um pouco, né, a relação. E no dia seguinte veio devolver o óleo para a pessoa de que ela... Esse óleo não é coisa nenhuma. Eu coloquei em um monte de lugar, eu fiz um monte de massagem e quando eu vi, o cara estava roncando, né? Putz! Ficou muito tempo na minha mente, isso até usando em aulas como exemplo, né? Que não é bem assim, é sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Exato. Sobre conhecer um pouco mais do que eu estou fazendo. Aquela expressão que se fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose, eu acho que cabe perfeitamente nessa com nossa certeza de hoje. Com né? certeza, Eli, com certeza. Então, você já imaginou? Você fez planejamento, a mulher comprou lingerie nova, se depilou, se preparou para terminar para matar. O dó, né? Dá tristeza, mas o óleo essencial de ylang-ylang é como se ele tivesse uma língua curta, mas ele vai, né? Dessa descontração que envolve uma autoconfiança, né? Um se posicionar de uma forma mais empoderada, quando a gente está falando de perfume, né? Principalmente. Ele, no contexto terapêutico, ele vai ter propriedades sedativas numa dosagem maior. Então, o óleo de ylang-ylang, ele poderia perfeitamente entrar numa massagem relaxante. Por que não se fala tanto sobre isso? Porque ele é um óleo caro, é um óleo nobre, que você vai usar mais para perfumaria, né? Você tem outros óleos que são relaxantes. Você pode usar manjerona, você pode usar lavanda, você pode usar um óleo mentolado, né? Se você precisar fazer remoção de ácido lático dentro da musculatura, né? Até mesmo a proposta de relaxamento. O que relaxa você não me relaxa, né? Eu posso detestar som de passarinho. Aí você... Ai, não, vamos botar o som da natureza. Aí fica durante a massagem. Vai ser uma experiência tenebrosa, né? Exatamente. Então, a gente precisa
Se você quer levantar a bandeira da estética humanizada, você vai ter muito trabalho. Não pensa você que as portas vão se escancarar porque você está fazendo uma coisa de pegar o ser humano no colo e falar: vem cá, amore, como você. Isso não é fazer estética humanizada. Estética humanizada é você fazer uma avaliação integrativa detalhada, é você escolher os ativos ou os cosméticos que você vai usar de uma forma alinhada com os aspectos clínicos que o seu paciente apresenta, né? Não adianta nada você ter cosméticos vegetais, os óleos essenciais que são indicados para gestante, mas a gestante tem intolerância ao cheiro. Eu vou fazer um atendimento sem botar um arominha? Vai, porque não é você que tem que satisfazer seu ego, não tem que ficar gostoso para você, tem que ficar gostoso para quem está recebendo. Exatamente, né? Isso. E olha só, o que eu queria dizer aqui, quero ainda, né, dizer para o pessoal, que, gente, sigam a Michele, né, tá aqui o Instagram dela, @trecnatu. A Michele é uma parceiraça nossa. A gente tem esse creme 100% vegetal, a gente tem esse óleo 100% vegetal. A Michele desenvolve cursos, workshops, palestras, o Instagram dela informativo, o direct dela sempre à disposição, né? E a gente tem já alguns protocolos assinados pela Michele com a nossa linha. Então, é uma parceria muito importante. Nós fazemos o cosmético, mas as misturas, as potencializações, o desenvolvimento, a gente pede apoio para quem conhece. Esse é o grande barato. A gente é incapaz de conhecer tudo e saber de tudo, né? A gente precisa dessa parceria. Então, gente, nos acompanhem, viu? Tem web aula gravada com a Michele, temos, fala lá com o pessoal da Extratos da Terra Oficial, escreve no direct, ou escreve para mim no Técnica Elisete, a gente vai te dar o maior apoio. E sigam a Michele, tá? Para conhecer tudo isso mais profundamente, porque aqui foi só uma provocação. E se deixar, a gente vai falar 10 horas, porque nós duas gostamos muito de troca. Adoro, Eli! E agradecer sempre, né, a Extratos da Terra por me permitir ter, né, eu falo que é um portal de fala, porque através de vocês eu consigo chegar em muitas pessoas ao redor do Brasil. E se a gente pode deixar uma dica, um conselho para quem está ouvindo, assistindo a gente hoje quer trabalhar com aromaterapia? Vá buscar uma formação, e de preferência uma formação que fale sobre a química dos óleos essenciais, porque para você ver, né, o óleo de lavanda é relaxante, adaptógeno, sem contraindicações, porque ele é um óleo considerado seguro. Isso, desculpa, né, perdão a todos os profissionais que ganham dinheiro vendendo o curso dessa forma, mas você conhece, tem acesso a esse conteúdo num livro, num catálogo, e você não precisa pagar para isso, né? Vá buscar informação com propriedade, né? O óleo de espruce negro, ele clareia o melasma. Por que clareia o melasma? Vai buscar evidências científicas, vai buscar os artigos, né? Hoje, para falar em aromaterapia, né, a gente não fala mais em um cheirinho só. A gente está falando de um ingrediente ativo que ele é extremamente poderoso. E se ele não for usado da forma correta, né, uma coisa que nós não falamos e a gente precisa, né, levantar essa bandeira você, profissional, pode ser o principal prejudicado, porque quem vai estar 6, 8, 12 atendimentos dia, 5, 6 vezes na semana, né? 5, 6 dias na semana, é você. O que tem de aromaterapeuta por aí que nunca bebeu uma gota de álcool, mas tem cirrose hepática, tem problemas sérios no rim, no fígado, por usar óleo essencial de forma indevida, né? Hoje a gente já considera
o óleo essencial, por ele passar por um processo de produção, ele está envasado, ele pode sim ser considerado um fármaco, ele é um medicamento que, se você não usar da forma correta, vai dar ruim. Vai dar ruim. Exatamente. Gente, olha, é fantástico e é realmente isso. A gente precisa ter conhecimento de tudo. A gente está falando hoje de aromaterapia, mas tudo assim, eletroterapia, o cosmético, a massagem, a drenagem, é conhecer muito daquilo para ser um profissional de qualidade, um master ou blaster. Não adianta mais ser um profissional raso. A gente precisa de mais, tá? Exato. Então, olha, muito obrigada, Michele. Só gratidão por essa nossa conversa. Para vocês aí que nos ouvem, nos veem, continue nos perseguindo aqui no YouTube Extratos da Terra Oficial, que a gente tem bastante material, né? Os webaulas também com certificado. A Michele já está usando até, porque ela também está fazendo uma graduação e está usando como hora complementar. Exatamente. E eu agradeço mais a Michele, você que nos ouviu, e continue sempre pelas nossas redes sociais, Telegram, Facebook, Instagram, tudo Extratos da Terra Oficial e aqui no YouTube. Muito obrigada, Michele. Eu que agradeço, Eli. É perto dos bons que nós fica melhor, né? Então, é o que a gente precisa fazer. Se a Extratos está estendendo essa mão para você, profissional, pega, vai junto. Lá no canal do YouTube tem uma verdadeira graduação. Se você for ver tudo que tem de conteúdo que essa mulher já gravou, você consegue ter informação atualizada que muitas vezes fazendo graduação em universidades que são referências no Brasil, você não vai desenvolver o raciocínio clínico, né? Que você poderia desenvolver assistindo as aulas que a Elisete gravou. Então, nós estamos à disposição. Eu, como parceira da Extratos, estou à disposição, seja pelo direct, pelo meu e-mail, pelo contato telefônico. Lá na bio do Instagram tem um link que te direciona para todos esses canais, né? Não vou dar receita de bolo. Então, se alguém vier, mas que óleo eu uso para tal coisa, eu não vou responder. Uma outra coisa importante que cabe aqui, vou falar por você, né? Se alguma região do Brasil quiser a Michele para dar um curso, é só chamar. Que exatamente. Tá, a gente está até estruturando, né, Eli? Alquimias vegetais aí com os produtos da linha vegetal da Extratos. Então, aguardem que vem novidade. Então, gente, olha, até a próxima. Muito obrigada para todo mundo. Até. Até, Eli. Tchau, tchau, pessoal.